Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. E Nilson Imóveis. Com você em cada momento. Quarta-feira, 14 de fevereiro, o Jornal da Cidade, pós-carnaval, está começando e traz os seguintes destaques. Padre Túlio, da Paróquia Santana, fala sobre a Quarta-feira de Cinzas, primeiro dia da Quaresma no calendário cristão. Micro e pequenas empresas geraram 8 em cada 10 empregos em 2023. Rafael Mendonça traz as notícias do esporte e tem ainda a previsão do tempo para esta quinta-feira. O Jornal da Cidade está no ar, num oferecimento do Unilavras e da Nilson Imóveis. Oi para você que se liga aqui no Jornal da Cidade. Foi bem nesses dias de folia? A gente espera que sim, hein? Pois é, terminou o carnaval e chegou a Quarta-feira de Cinzas. Por isso, Frederico Mesquita visitou o Padre Túlio, da Paróquia Santana, para falar um pouco sobre este momento de reflexão que começa hoje. A questão do carnaval é festa da carne, mas tem a sua origem justamente no período da Quaresma, e é sempre antes da Quarta-feira de Cinzas, porque os cristãos antigamente se abstinham de comer carne durante o período da Quaresma. Então tinha essa festa antes em que se consumia carne, porque ficariam muitos dias sem o consumo da carne, né? Por isso então Carnaval. Claro que hoje não tem nenhuma dessa conotação, a festa mais aí de folia, né? Essa questão aí, blocos, enfim. A Quarta-feira de Cinzas, ela marca aí os 40 dias de preparação para a Páscoa. Então é o dia que abre esse período da Quaresma. É um dia de jejum e abstinência de carne. Não é só o dia de abstinência de carne. As pessoas às vezes se fartam com uma bacalhoada, por exemplo, né? É um dia justamente de penitência. Então, por isso que se usa cinzas também nas celebrações, para lembrar esse caráter penitencial. As cinzas têm esse símbolo, não é, da penitência. No Antigo Testamento nós temos várias passagens em que fala que as pessoas, quando se faziam penitência, se vestiam, né, com roupas de saco e se cobriam de cinzas. Então tem uma tradição antiga, bíblica, né, das cinzas como um sinal da penitência. Mas também tem aquela lembrança que, inclusive, uma das falas que o padre pode fazer é: lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Então, para lembrar também, vamos dizer assim, que o ser humano é frágil, né? Que o ser humano ele não é Deus, né? A sua vida é limitada, é passageira. E justamente nesse sentido dele fazer, então, penitência, de voltar o seu coração a Deus. A gente sabe que esse período da Quaresma é um período especial para a Igreja Católica. O pessoal que quiser conferir a programação, né, os ritos, né, litúrgicos que haverão, pode acompanhar através das redes sociais da Santana. Como é que funciona? Nós devemos ter uma missa nesse dia, provavelmente aí transmitida a cargo da nossa Pascom, geralmente aí a missa das 20 horas, né? Mas a programação também está divulgada nas redes sociais da paróquia, não é? Também nos avisos das missas desse final de semana. É um tempo de conversão, de mudança de vida, mas aqui o jejum, quando a gente fala jejum, não quer dizer ali que muitas pessoas fazem a abstinência de alguma coisa, mas isso também é para exercitar um pouco de autodomínio. Então, se eu me proponho a não comer alguma coisa, eu estou dizendo assim, tem gente que fica às vezes 40 dias sem pôr uma gota de álcool na boca. E depois que passa... 310 dias ele bebe. Isso, justamente. Não faz sentido. Então, eu estou dizendo, se ele tem condições de ficar 40 dias sem, ele pode ficar mais dias. Então, o jejum, no caso aqui, é uma prática de mortificação que
não tem valor por si só. Ele ele mostra que eu tenho condições de não ceder a essas paixões, né? O meu espírito humano ele é mais forte do que os meus desejos. É nesse sentido. Isso então me leva a progredir. Por isso que é um tempo de conversão, é um tempo em que eu rezo mais, e se eu me aproximo mais de Deus, eu devo buscar aquilo que de Deus, vamos dizer assim. Quando a gente convive com uma pessoa, a gente acaba pegando um pouco do jeito dela, das coisas boas e também das coisas ruins da pessoa. Deus não tem nada de ruim, então a oração eu me aproximo de Deus, então só pego coisas boas para o meu crescimento pessoal. Então, essas práticas da piedade quaresmal, que é o jejum, a caridade e a oração, são práticas da vida cristã que nesse período são acentuadas justamente para indicar algumas coisas que nesse período eu posso progredir no meu relacionamento com Deus pela oração, com o próximo pela caridade e comigo mesmo com a prática do jejum. Pelo terceiro ano seguido, as micro e pequenas empresas foram as grandes protagonistas na geração de novos postos de trabalho no país. De acordo com um estudo feito pelo Sebrae, a partir de dados do CAGED, os pequenos negócios responderam por 8 em cada 10 empregos criados na economia em 2023. Bom, as micro e pequenas empresas em Lavras no ano de 2023 foram responsáveis por mais da metade dos empregos gerados no município. Isso revela a importância que esse segmento tem, não só para o município, mas para o estado e para o Brasil como um todo. Além disso, as MPE desempenham um papel crucial no desenvolvimento econômico local, muitas vezes atuando em nichos, em segmentos e até setores que as médias e grandes empresas não cobrem. Então, realmente, os pequenos negócios são de fundamental relevância para a geração de empregos no município. O setor da construção civil é um setor com uma alta rotatividade na geração de empregos, né? Então, a gente percebe que existem períodos sazonais na geração de empregos nesse setor. Por exemplo, no início do ano, que é quando as obras são retomadas, existe um alto número de admissões, enquanto no final do ano existe um alto número de desligamentos. Por isso, essa alta rotatividade na geração de empregos, principalmente em atividades ligadas à construção de edifícios que compõem o setor da construção civil. Essa é uma realidade que acontece em Lavras, acontece também em Minas e no país. Bom, Lavras é um município com um alto número de empresas, né? Desse total de empresas, mais de 90% são considerados pequenos negócios. Quando nós olhamos para as microempresas e empresas de pequeno porte, que em geral podem ter até 100 funcionários, elas representam quase 41% desse total. Então isso revela a importância que as micro e pequenas empresas têm na geração de empregos nesse município. Quando nós olhamos também para os dados de abertura e fechamento de empresas, nós percebemos que em 2023 o saldo de empreendimentos foi positivo. Isso significa que tem mais empreendimentos abrindo do que fechando. O SDEL, que é o Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local do Sebrae, que mede o estágio de desenvolvimento dos municípios brasileiros, indica que o SDEL de Lavras é alto. Então, quando nós temos um território com a economia robusta, com uma economia desenvolvida, com mais e melhores empresas no território, com certeza isso corrobora para a geração de emprego e renda no território. Hora dos destaques do esporte aqui no Jornal da Cidade, sempre com ele, Rafael Mendonça. Fala, Júnior, abraço para você e para todos que estão conosco aqui no Jornal da Cidade, chegando com as informações do esporte nesta quarta-feira de cinzas, de estaduais bem agitados. Vamos começar falando do Campeonato Mineiro, porque hoje teremos jogos pela quinta rodada, abertura com Pouso Alegre e Democrata às 7h30 da noite no Manduzão, 8 da noite Atlético e Tombense na Arena MRV, no mesmo horário Uberlândia e Itabirito. Também às 8, Patrocinense e Ipatinga no Pedro Alves do Nascimento, 8h30 Vila Nova e Atlético, jogo no Castor Cifuentes. Amanhã a rodada será encerrada às 8 da noite, com um dos jogos mais aguardados desta rodada entre Cruzeiro e América, já que são as duas melhores campanhas da competição. Os dois hoje dividem o posto da primeira colocação geral. O América tem 10 pontos, o Cruzeiro também, mas hoje o América está à frente do Cruzeiro pelo saldo de gols. E é bom a gente lembrar que o time que terminar com a melhor campanha geral tem as vantagens de jogar por 2 resultados iguais na semi e na final e sempre decidir com mando de campo. Então, o vencedor desse jogo vai ter um caminho
bem, vamos dizer assim, encaminha essa primeira colocação geral, já que vão faltar 3 rodadas para o encerramento da primeira fase. Atlético e Tombense, falando mais especificamente desta partida, vão se enfrentar na Arena MRV, com o Felipão tendo a volta do Edenilson, mais uma dupla de zaga inédita composta por Bruno Fux e Igor Rabelo, já que o Gemerson está suspenso e o Lemos está machucado. E amanhã, em Cruzeiro e América, o técnico Nicolás Larcamón também vai ter de fazer modificações na zaga, já que o Zé Ivaldo tomou o 3º cartão amarelo. Vidalba, o reforço cruzeirense, trabalhou bem durante a semana, ainda vive uma indefinição em relação à regularização, se vai conseguir ser regularizado a tempo para estrear, mas já tem trabalhado normalmente. E do outro lado, o América vem embalado. Apesar de ter empatado recentemente com o Itabirito, perdido o Mastriani, tem Renato Marques em boa fase, Moisés, Juninho, uma reformulação para a disputa da Série B, sob comando do técnico Cauã de Almeida. Só para a gente encerrar com outros jogos pelos estaduais Brasil afora, hoje temos Sansão, jogo do São Paulo contra o Santos, partida no Morumbi, o jogo começando a partir das 7h30 da noite, Ipiranga e Grêmio vão se enfrentar pelo Campeonato Gaúcho, e também teremos a partida entre Volta Redonda e Botafogo. Esses os principais destaques desta quarta-feira. Eu volto com você, Júnior Murad. E agora a previsão do tempo para amanhã. Confira. O Instituto Clima Tempo prevê uma quinta-feira de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima chegará a 18 graus e a máxima a 28. Ventos a 9 km por hora com a umidade do ar chegando à casa dos 53%. E assim a gente fecha o Jornal da Cidade. Lembrando que você pode sempre nos ajudar a fazer as próximas edições. É só mandar para cá fotos e vídeos que podem virar notícia. Pode ser pelas redes sociais do Lavras TV ou pelo nosso WhatsApp, que é o 99845-8318. Lavras TV, o seu canal na internet.